trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 379 – A Árvore Estranha. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Luiz.xd. Dentro do buraco da árvore haviam compartimentos cheios com feno. E era óbvio que não estava lá naturalmente, parecia como um dormitório dos macacos. Além disso, o compartimento não era desagradável, era muito limpo. Esse compartimento pode não ser muito grande, talvez somente 20 metros quadrados. Mas ao redor do buraco da árvore haviam numerosos compartimentos que pertenciam a macacos. Dentro de alguns daqueles compartimentos tinham alguns pequenos macacos pretos, bem como algumas fêmeas. O local parecia com um luxuoso ninho de formiga, era apenas que formigas não eram aqueles vivendo aqui, mas ao invés disso, macacos. Zalhai calculou que dentro desse buraco de árvore sozinho, deveria haver por volta de 1000 macacos. Era uma tribo de bestas mágicas muito aterrorizante. Zalhai olhou para cima e estava chocado com o espaço simples dentro do buraco da árvore. Era de aproximadamente 100 metros de altura com compartimentos ao redor, a cena era extremamente espetacular. Laura viu a cena e não pôde deixar de ficar espantada, isso é realmente muito deslumbrante. Irmão Rai, você não consegue ver? Esse lugar parece com uma pequena cidade. Essa declaração não era um exagero que Laura apenas jogou. O lugar era realmente magnífico, a árvore podia ser considerada como a capital do reino do pequeno Jin. Seus cidadãos devem ser esses macacos, enquanto a ilha inteira pode ser seu território. O pequeno Jin deu alguns gritos, então alguns macacos vieram e retiraram o feno do chão. A superfície revelada era muito limpa, Zalhai podia mesmo ver levemente os grãos de madeira no chão. O pequeno Jin pulou do corpo de Zalhai, então deu mais alguns gritos para fazer com que os gorilas carregando o grupo de Zalhai os colocassem no chão. Então os macacos saíram do buraco, enquanto deixavam alguns pequenos macacos no chão, alguns estavam até mesmo engatinhando por todo o lugar. Para ser honesto, esses pequenos macacos não eram tão bonitos quanto o pequeno Jin, mas eles ainda eram bastante atraentes. Isso fez os olhos de Laura, Nier e Meg brilharem. Mulheres geralmente têm pouca tolerância em relação a criaturas adoráveis. O pequeno Jin não se importou com aqueles pequenos macacos, ele apenas deixou aqueles jovens por conta própria. Zalhai não entendeu o que o pequeno Jin pretendia fazer. Neste momento, alguns macacos prateados vieram enquanto seguravam algumas frutas do pão nas suas mãos. Quando eles chegaram, eles presentearam aquelas frutas na frente de Zalhai. Haviam também alguns macacos que seguravam conchas com algum tipo de líquido dentro dele. O que surpreendeu Zalhai era que o líquido naquelas conchas emitiu um cheiro de álcool. O pequeno Jin emitiu alguns gritos enquanto ele pegava uma fruta do pão e entregou-a diretamente para Zalhai, que entendeu o que o pequeno macaco queria dizer. O pequeno Jin queria que Zalhai comesse a fruta. Zalhai recebeu a fruta do tamanho de uma bola de basquete. Na verdade, a pele da fruta era muito dura, então ele fez um esforço para derrubá-la no chão antes de descascar a fruta e revelar a polpa branca dentro. O que surpreendeu Zalhai era que quando a polpa entrou em contato com o ar, ela rapidamente se expandiu e exibiu o cheiro de pão. Zalhai encarou por um momento antes de colocar a fruta próximo de sua boca e deu uma mordida. A carne da fruta era muito macia e provou ter um gosto como o de pão. Isso surpreendeu ainda mais Zalhai. Zalhai tinha ouvido que a árvore do pão na terra era um tipo de árvore com alto rendimento. Para suas frutas serem comidas, eles precisavam ser assados. Mas essa fruta do pão que ele acabou de comer inesperadamente não precisou assar. Ela apenas se inflou e deu a aparência do pão, e um grande por cima. Zalhai temeu que ele precisasse comer por um dia inteiro antes que ele pudesse terminar a fruta inteira. Laura e os outros olharam para as ações de Zalhai. Foi a primeira vez que eles haviam visto tamanha fruta. Neste momento, o pequeno Jin também gritou algumas vezes enquanto apontava para as conchas no chão. Zalhai curiosamente pegou a concha e bebeu o líquido que estava dentro. Depois de entrar no seu estômago, Zalhai sentiu um gosto ácido. O que o deixou estranho era que a bebida dentro daquelas conchas tinha o mesmo sabor da cerveja. Zalhai não fez cerveja, ninguém no continente fez. Originalmente, Zalhai pensou que ele seria capaz de conseguir o processo de fermentação da cerveja depois de muitas experiências.
Mas quem iria pensar que em tal ilha isolada, alguns macacos tiraram um líquido com o sabor da cerveja para ele beber? Isso deixou Zalrai surpreso. Ele curiosamente olhou para o líquido realmente tinha o aroma da cerveja, embora não fosse muito puro, era genuinamente cerveja. Zalrai não conseguiu se conter e pegou outra bebida. Olhando para a expressão de Zalrai, Laura e os outros ficaram curiosos. Eles também abriram uma fruta e comeram um pouco antes de beber a cerveja, eles se sentiram muito bem. Zalrai abaixou a concha e se virou para olhar para o pequeno Jin. Ele não pôde deixar de rir e dizer, pequeno Jin, você realmente é a minha estrela da sorte. Ha 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 ha. Fantástico, essa coisa é fantástica. Vendo Zalrai ficando feliz com a cerveja, o pequeno Jin também deu alguns gritos felizes. Por outro lado, Laura e os outros estavam mais interessados no pão, e nem tanto na cerveja. Zalrai e os outros ainda estavam com fome, então eles continuaram a comer o pão e beliscar um pouco de cerveja. Ao mesmo tempo, Zalrai tirou muitas maçãs para o pequeno Jin. Os pequenos macacos estavam muito felizes enquanto ele distribuía as maçãs para os outros macacos. No entanto, se tornou aparente que embora as maçãs de Zalrai fossem muito grandes, elas eram insuficientes para os grandes macacos. Quando os gorilas abriram suas bocas e atiraram as maçãs para dentro, a fruta imediatamente desapareceu depois de somente algumas mordidas. Zalrai balançou sua cabeça e se sentiu desamparado, então ele deu ao pequeno Jin mais algumas maçãs. Dessa vez, ele deu mais um monte de maçãs, aproximadamente 5.000 quilos. O pequeno Jin ficou incomparavelmente excitado enquanto ele continuava distribuindo as maçãs aos macacos. Depois de um tempo, os 5.000 quilos de maçãs desapareceram nas bocas dos macacos. Com um rosto feliz, cada um daqueles macacos olhou para Zalrai, claramente esperando por mais comida. Zalrai balançou sua cabeça e sorriu amargamente. Ele virou sua cabeça para o pequeno Jin e disse, pequeno Jin, nós teremos que comer depois. Eu quero dar uma olhada na ilha inteira. Pequeno Jin provavelmente entendeu as palavras de Zalrai, já que deu uma série de gritos para fazer o grupo de macacos se dispersar, somente deixando alguns deles. Zalrai e os outros subiram nas costas dos gorilas. Então o pequeno Jin liderou o grupo ao redor de toda a ilha. Quando eles estavam descendo a montanha, o pequeno Jin apontou para algumas árvores do pão e deu alguns gritos para os macacos escalarem as árvores. Neste momento, Zalrai podia sentir um leve cheiro de cerveja vindo daquelas árvores. Ele não conseguia acreditar que, na verdade, havia cerveja dentro daquelas árvores do pão. Os macacos levaram Zalrai e os outros para escalar aquelas árvores. A árvore tinha um buraco nela que estava bloqueado firmemente por um pedaço de casca que parecia com uma tampa. O gorila que Zalrai estava montado foi para frente e virou a tampa de madeira que estava bloqueando o buraco para revelar que havia de fato cerveja dentro. Depois de ver isso, Zalrai assentiu, então eles continuaram na sua jornada. Aproximadamente na metade da montanha, eles viram uma pequena piscina com uma nascente agindo como sua fonte. Obviamente esse era o lugar onde os macacos pegariam alguma água para beber. Zalrai e os outros caminharam para outros lugares. A ilha não era tão grande, somente cerca de 10.000 mu. A árvore mais comum presente eram aquelas árvores do pão enquanto outros tipos de fauna eram muito poucas. Quando Zalrai pensou que não havia mais nenhum lugar interessante para visitar, o pequeno Jin subitamente os levou a uma caverna de raízes. Essa caverna estava bloqueada por uma árvore do pão. Se não fosse pelo pequeno Jin guiando grupos, Zalrai não teria sido capaz de encontrar esse lugar facilmente. Assim que o grupo entrou na caverna, eles ficaram chocados. Isso era porque a caverna não estava de acordo com suas expectativas de uma caverna úmida e estreita. Essa caverna era inesperadamente muito seca, além disso, era muito grande, aproximadamente a área útil de um campo de futebol. O espaço dentro também era de cerca de 20 metros de altura. Havia também uma passagem na frente que era de 6 metros de largura e 20 metros de altura, que parecia se tornar cada vez mais alto enquanto eles atravessaram. Zalrai estava curioso enquanto ele deixava o pequeno Jin liderando o grupo para dentro. Depois de atravessar a passagem, eles foram recebidos com uma caverna ainda maior. A caverna era muito grande e também muito escura, a superfície da caverna não era fria, ao invés disso, era muito quente.
A coisa mais importante sobre essa caverna era a árvore crescida no centro. A árvore emitia um leve brilho dourado. A razão do porquê essa caverna era muito escura com só um pouco de luz dentro era essa árvore. Embora essa árvore parecesse com uma árvore do pão normal, era muito pequena e não era muito robusta. Haviam também frutas presentes que eram como a fruta do pão, mas essas frutas eram menores e eram da cor dourada, também parecia irradiar uma leve luz. Enquanto Zalhai examinava a fruta com curiosidade, o pequeno Jin pulou e foi diretamente para a planta. Ele examinou as frutas antes de pegar algumas do centro da árvore e entregar as frutas para Zalhai. Zalhai recebeu a fruta e cuidadosamente olhou para ela. A fruta parecia com uma versão miniatura da fruta do pão, não tinha nenhuma outra qualidade redentora. A fruta era do mesmo tamanho que o punho de Zalhai, com a familiar pele dura ao redor. Quando Zalhai estava prestes a morder a fruta, o pequeno Jin gritou e agarrou a mão de Zalhai com força suficiente para que Zalhai não pudesse conseguir soltá-lo. Zalhai olhou confuso para o pequeno Jin, ele não sabia o porquê o macaquinho lhe deu a fruta somente para proibir de mordê-lo ou de comê-la. O pequeno Jin olhou para Zalhai e rapidamente fez alguns movimentos, o macaquinho segurou sua mão e fez uma ação de florescer. Zalhai entendeu o sinal. Era possível que o pequeno Jin não estava descrevendo um florescimento, mas era ao invés disso, referente a uma explosão. Zalhai segurou a fruta e disse, "Você está dizendo que essa fruta pode explodir?" O pequeno Jin balançou sua cabeça, ele apontou para a fruta e então para sua boca, então fez uma expressão de explosão. Zalhai disse, "Você está dizendo que o humano que comer essa fruta vai explodir?" O pequeno Jin assentiu excitadamente. Ele apontou para si mesmo, agarrando seu pelo, depois apontou para o pelo dos outros macacos, então para a fruta, e por último para si mesmo. Isso fez Zalhai olhar por um tempo. Vendo Zalhai incapaz de entender, o pequeno Jin fez mais alguns gestos. Finalmente, Zalhai parecia entender, ele olhou para o pequeno Jin e disse, "Você está dizendo que se eles comerem essa fruta, então eventualmente eles vão parecer com você." Ele disse enquanto apontava para os gorilas e depois para o pequeno Jin. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.